Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Enquanto a energia permanecer no nível do terceiro olho e for dirigida em favor do terceiro olho, não pode ali haver abertura ao estado de ser. É justamente em cima disso que vários ensinamentos falsificados estão baseados, para mantê-los em meio à ilusão luciferiana. Pergunta: há um meio para entrar em contato com o anjo guardião? Bem-amada, o silêncio mental total é a condição sine qua non para contato com o anjo guardião. Houve mecanismos que foram iniciados há mais de 2 anos, relativos à atividade do arcanjo Jofiel, arcanjo do conhecimento e da luz dourada, permitindo estabelecer as primícias dessa comunicação. A comunicação com o anjo guardião ocorre, frequentemente, durante a noite, durante os sonhos ou de maneira subconsciente. Muitas vezes, o primeiro contato é simplesmente o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, à noite. Mas com frequência, o medo faz romper a comunicação. Existem caminhos, muito diferentes para cada um de vocês, nessa humanidade, em relação ao contato consciente com o anjo guardião. Tudo depende, é claro, do que lhes é atribuído como dever e especialmente a capacidade possível, para vocês, de viver com um anjo guardião, ao seu lado, de maneira consciente, o que nem sempre é evidência. Pergunta: logo que acordamos pela manhã, com a sensação de que uma voz falou ao ouvido, é a presença do anjo guardião. De maneira quase constante. A única entidade de consciência capaz de interromper seus sonhos e de intervir diretamente, antes que seus circuitos, sutil e vibral, sejam construídos é, efetivamente e unicamente, o anjo guardião. Pergunta: há muitos anos o mestre indiano fez cessar os sonhos premonitórios que eu tinha frequentemente. Hoje esses sonhos ainda não voltaram. Bem-amada, deve-se concluir que esse mestre indiano estava muito inspirado. Porque, seguramente, os sonhos premonitórios, mesmo se úteis, simplesmente refletem uma conexão com a matriz astral invisível, mais do que uma conexão com seu si. Desse modo, esse mestre facilitou seu trabalho removendo esses sonhos. Os sonhos premonitórios, com visão e antecipação do que existe ou do que existirá, são apenas o reflexo de uma conexão com o mundo astral e, portanto, com outra ilusão. Esse mestre estava então perfeitamente inspirado. Pergunta: por qual razão não aconteceram mais esses sonhos? Então aí, bem-amada, não me cabe conhecer a fisiologia exata do humano. O que eu posso simplesmente dizer é que o sonho é um espaço, frequentemente, como eu volto a lhe dizer, relacionado com o astral, onde podem ocorrer algumas percepções, também, em relação ao estado de ser. Isso, contudo, é muito raro. Precisa ter ultrapassado, justamente, o contexto astral ou a matriz astral para poder ter acesso a esses espaços de vibrações. O que é impossível quando a coroa radiante do coração não está ativada. Agora, parece-me, o fato de não se lembrar de seus sonhos corresponde, simplesmente, a um despertar que não ocorre no momento adequado, justamente, para se lembrar de seus sonhos. O sonho não é nem negativo, nem positivo, em si. Existem mesmo maneiras de trabalhar em seus próprios sonhos, elas são várias, essas técnicas, mas elas representam apenas raramente uma capacidade para o acesso a outra coisa do que a essa matriz astral. Os sonhos podem ser repletos de conteúdo e de significados, podendo orientá-los, em sua vida, em meio à personalidade. Mas lembre-se de que o despertar e a realização do Samadhi tendem, em geral, a suprimir todos os sonhos, para colocá-los em estado de despertar permanente e de consciência permanente. E, aliás, a característica essencial das primeiras fases do despertar, que é suprimir o sonho. Pergunta: cada vez que um amigo transmitiu informações sobre yoga, ele insistiu sobre a importância da respiração. Por quê? Bem-amado, a respiração, para o ser humano, está associada ao sopro, o que remete inelutavelmente, ao verbo, ao sopro criador.
A respiração foi reparada, desde tempos muito antigos, sobre essa terra, por diferentes sábios e diferentes tradições, como um elemento podendo levar a uma transformação da consciência. Aqueles de vocês que vivem o fogo do coração têm perfeitamente consciência de que existe um outro coração que o coração físico, que ele está ligado, não por um batimento, mas por uma respiração. Assim, portanto, o fato de colocar a atenção e a intenção sobre a respiração, durante as práticas do yoga da unidade ou de qualquer outra forma de yoga, vai permitir fazer passar essa respiração de um nível a outro nível, de uma consciência comum a uma consciência supramental. A respiração é, portanto, efetivamente, o ligante e o lugar que permite passar de um estado a um outro. Pergunta: deve-se concluir que a respiração precede a consciência ou bem o contrário? Em certos casos, ela precede, em outros casos, ela segue. A consciência é vibração, a consciência é sopro, ela é verbo e ela é criação. Assim, portanto, há uma analogia entre o verbo criador, o fato, como faz o arcanjo Uriel, de abrir a boca, de permitir-lhes passar para a eternidade. O sopro é eterno. Ele não é limitado à inspiração e expiração, existindo nessa forma de vida na qual vocês estão, mas existe, é claro, através do som, através dessa respiração, em todos os universos e em todas as dimensões. Pergunta: há risco de confundir a L e o terceiro olho? Bem-amado, o que é denominado terceiro olho está situado no centro do triângulo de fogo falsificado ou triângulo que vocês conhecem nos símbolos presentes na superfície dessa terra. O terceiro olho está então no centro desse triângulo. Ele não está na raiz do cabelo. Não pode ali haver confusão. Todas as suas lâmpadas, ou chakras se vocês preferirem, na encarnação, são representadas sob forma de roda. É aliás o que quer dizer essa palavra. Eu os lembro de que o único que não estava em roda era, justamente, o famoso terceiro olho que estava fechado em meio à ilusão luciferiana. Nós, através do coroamento, apenas fazemos vivê-los e nós estimulamos, para restabelecer essa lâmpada que estava falsificada, no estabelecimento sob forma de roda. Pergunta: o fato de ver, ao despertar, diante dos olhos, como uma roda que gira, isso corresponde ao que você descreveu? Não. A percepção interna do terceiro olho falsificado por Lúcifer vai se expressar por 7 fases de abertura. Assim então, nas primeiras fases vocês sentem o que é denominado a venda na testa, e não na coroa. Em uma segunda fase vão começar a perceber cores que giram umas nas outras, correspondendo, primeiramente, a cores douradas nas quais gira o violeta. Em seguida esse violeta vai passar ao exterior e o amarelo ao interior. Chegando ao estado de abertura total do terceiro olho, há uma percepção de luz branca girando, precedida previamente pela visão de rostos passando. Esses rostos que passam ao nível do seu terceiro olho, são os rostos que vocês tiveram em vidas passadas. Mas, lembrem-se de que a abertura do terceiro olho é algo do qual devem rapidamente se salvar, como disse Buda, porque é o nível da ilusão e o nível dos poderes espirituais e não do estado de ser. A ativação do terceiro olho bloqueia e impede a ativação do coração porque a ativação do terceiro olho é um aprisionamento em meio à ilusão luciferiana, refletindo-se pela percepção de uma venda sobre a testa e não de uma coroa indo ao redor da cabeça. Enquanto houver fenômenos visuais existindo em meio a esse terceiro olho, a alma é seduzida por esses processos visuais. Certamente, é extremamente interessante ver desfilar essas vidas passadas, é extremamente sedutor poder penetrar por esse terceiro olho e usar esse terceiro olho para agir sobre muitas coisas, mas isso não é o abandono à luz, muito pelo contrário. Pergunta: quais são as prioridades hoje entre os protocolos fornecidos? Bem-amada, eu responderei que a prioridade é a vibração, que a prioridade é se elevar no supramental. Então, é claro, alguns são plenamente capazes de realizar rapidamente esse processo de abandono à luz.
Eu os recordo de que os primeiros a se abrirem e que constituíram o corpo de luz, realizaram isso a partir de 1984. Naquela época, os humanos que realizavam esse trabalho passavam muito tempo sobre cada chakra e sobre cada corpo espiritual. Hoje, se vocês forem capazes de se abandonar à luz, instantaneamente vocês se juntam ao estado de ser. Não é então uma questão de protocolo, não é então uma questão de yoga, mesmo isso podendo ajudar, mas, bem mais, de um mecanismo existente e denominado o sacrifício ou abandono da personalidade e do ego. A partir do momento em que vocês emergirem na sua própria vibração, além do ego e da personalidade, a partir do momento em que, como isso foi dito, e sobretudo agora e cada vez mais agora, se vocês se abandonarem ao que é denominado o serviço, a humildade, a simplicidade, vocês irão atravessar o fogo do coração instantaneamente. Lembrando-os, e eu os lembro do que eu sempre disse, de que o abandono à luz apenas pode ser feito por vocês mesmos. Não há nenhuma técnica exterior que fará dar esse passo. Porque são vocês que devem, em consciência, decidir se sacrificar com um S maiúsculo. Eu falo do sacrifício do ego e da personalidade. Hoje, devido ao ambiente vibratório, e exatamente, agora, devido à reativação da Merkaba interdimensional coletiva, todo ser humano tem a capacidade para realizar esse abandono à luz, instantaneamente. Vocês irão constatar, aliás, ao seu redor, nos seus familiares ou nas suas relações, pessoas não estando jamais interessadas pelo que quer que seja de espiritual ou de esotérico que, da noite para o dia, irão bascular no estado de ser. Isso irá se tornar cada vez mais comum. Pergunta: por que convém hoje se desviar do funcionamento do terceiro olho? Bem amada, isso sempre foi dito. O próprio Buda, mesmo nos tempos da falsificação, bem disse que quando encontrares os siddhis ou os poderes da alma, salva-te depressa, porque no nível do terceiro olho apenas se assenta uma coisa: a ilusão luciferiana e o poder espiritual do ego, nada mais. Não pode existir porta de saída pelo terceiro olho, qualquer que seja a sedução e quaisquer que sejam as possibilidades, mesmo esotéricas. A ativação do terceiro olho é certamente o freio mais potente para a ativação do coração. Isso se denomina, aliás, no seu mundo, a iniciação luciferiana, elogiada por tantas e tantas escolas, tendo enganado os seres humanos. Não devem confundir o centro Ajna ou Ajna Chakra e o coroamento. Justamente, como São João havia dito, haverá muitos chamados, haverá muitos seres, nesse final de tempos, que irão abrir o terceiro olho e que irão utilizar os poderes desse terceiro olho. Eles não aceitam se abandonar à luz, nem remeter o seu espírito à fonte, o que bloqueia a constituição do corpo de luz. Existe um mecanismo extremamente sutil no nível dos centros da cabeça. O centro da testa é denominado também centro da vontade espiritual. Enquanto a vontade espiritual estiver presente, isso é apenas a vontade do ego. Apenas no abandono à luz vibral, penetrando então, não mais pelo terceiro olho ou pelo Ajna Chakra, NDR, sexto chakra, no meio da testa, mas pelo Sahasrara Chakra, sétimo chakra, no topo da cabeça, que naquele momento a fonte de cristal pode se constituir, que a bainha dos chakras pode ser perfurada e que a energia dita Shakti ou Espírito Santo ou Shekinah pode, naquele momento, descer até o coração e até o sacro. Enquanto a energia permanecer no nível do terceiro olho e for dirigida em favor do terceiro olho, não pode ali haver abertura ao estado de ser. É justamente em cima disso que vários ensinamentos falsificados estão baseados, para mantê-los em meio à ilusão luciferiana. Jamais se esqueçam de que Lúcifer é o portador da esmeralda do conhecimento, associada, justamente, ao terceiro olho ou ao centro Ajna, e de que o conhecimento nunca irá conduzir ao coração. Aos 3 Dimensões, 3 de outubro de 2010. Transcrição para o português: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.